Muito bem. Agora acredito que está tudo ok. Realmente estávamos com um probleminha de áudio. Iniciando então oficialmente o comentário de fechamento. O áudio não estava saindo, não era meu microfone, estava desligado. A ferramenta simplesmente desconfigurou a configuração, né? A configuração é estranha, mas enfim. Tá tudo certo agora. Eu inicio trazendo as movimentações do dia, os principais destaques e os enquadramentos dentro dos modelos que a gente trabalha. E começo trazendo a movimentação do dólar. Tá? Então o dólar futuro vai rompendo zona de resistência no gráfico diário, né? Resistência que havia sido testada em diferentes pontos no tempo. Tá? É produzida então a entrada no contrato WON de navio, okay? WON15, que é o contrato que vence no final de junho, certo? É importante chamar a atenção que o contrato WOM15 ainda é o contrato que possui mais liquidez, tá? Mas como ele vence na sexta-feira, consideramos mais prudente montar a posição já no contrato N. Apenas saliento que é preciso tomar cuidado com a liquidez, não dá para se jogar mercado, né? Tem que trabalhar a ordem. Tá? A posição foi feita e postada na Last Live alguns minutos atrás. Exatamente o ponto de entrada foi a 3.184,5 pontos. Eventualmente você pode conseguir entrar até melhor do que isso. Tá? O stop fica 10% da média da volatilidade, lembrando que está sendo utilizada a volatilidade do gráfico perpétuo, né, porque o contrato WON15 ainda não tem volatilidade calculada, né, para os últimos 21 períodos, a média pelo menos. E esse parâmetro me dá um stop mínimo de 2,10%. Tá? Assim sendo, o stop foi posicionado em 3.118 pontos. O risco projetado para cima nos dá uma realização parcial em 3.250,5 pontos. Tá? Então, entrada 3.184,5 pontos, stop 3.118 e RP 3.250,5 pontos. Esse é o trade de rompimento no dólar. E é o trade do dia do ponto de vista de rompimento. Tá? A outra atualização, aproveito aqui e já trago para os amigos, é Itaú. Tá? Itaú, que se enquadrou no modelo operacional na compra no dia 21, gera stop, pois vai fechando abaixo do stop de fechamento, que era 35,13. Então a saída foi produzida em 34,90 e esse trade foi encerrado com algum prejuízo. Certo? Então essas são as atualizações e a partir disso eu posso trazer a movimentação do Ibovespa. Ibovespa que hoje cai 1,7% e praticamente encontra o alvo que havíamos traçado, né, que era a zona lá dos 53.550 pontos, né, o fundo aqui da onda 4. Tá? O movimento corretivo do mercado foi produzido no finalzinho do pregão de ontem. Movimento corretivo esse que pode ser interpretado aqui como uma onda quatrinho, né? Fizemos hoje a onda cinquinho, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5 e exatamente no alvo que havíamos projetado ainda no começo de maio, tá? Então depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos de maior amplitude, o mercado corrige. Será que isso aqui é uma onda A? Será que isso é uma B? E tudo isso aqui é onda C? Essa é a leitura que está sendo trabalhada. Tá? É preciso, óbvio, que o mercado sinta pressão de compra nesse patamar, marque fundo e, em sequência, desenhe um pivô de alta para a gente poder, de fato, acreditar e trabalhar num fundo nesse patamar de preço. Mas um objetivo bastante importante já foi tocado. Caso o mercado ignore 53.500, o próximo alvo passa a ser o topo da onda 1, que é em 52.280. Tá? Então, o Bovespa, depois de uma boa movimentação negativa, acionando, né, inclusive o candle da semana passada, atinge um objetivo bastante relevante no gráfico diário. Logo abaixo tem a média móvel de 200, inclusive. Bom, no intraday de hoje, nós tivemos um movimento um pouco mais complexo do índice futuro. O índice futuro abriu próximo à linha d'água do dia,
fez um primeiro movimento direcional que foi difícil de ser visualizado hoje, então aqui foi a prova a prova para testar de fato quem conhece o modelo, né? E quem conhece o modelo sabe que não houve aqui a fácil identificação do término desse primeiro movimento, que não houve um fundo marcado. Então, dentro do ponto de vista mais objetivo possível, o mercado foi marcar fundo somente aqui nesse patamar, tá? No patamar de 54.060 pontos. A grande questão é que quando o mercado foi perder a mínima do dia, já existia cenário para setup 3, né? Só que aí não tinha congestão. Então hoje não foi um dia muito limpo para a operação no índice futuro, e dentro dessa ótica não houve nenhum tipo de enquadramento mais adequado, né? Eu sei que alguns traders montaram posição aqui nesse rompimento, interpretando esse cenário aqui como o primeiro movimento. Eu não considero errado, apenas não é exatamente aquele desenho que a gente ensina no treinamento, tá? Índice futuro que ontem havia tocado a zona de suporte dos 54.220, né? Hoje perdeu o suporte no intraday e após a perda daquele suporte deu movimento a uma queda mais arrastada. No dólar, como eu já comentei, um dos grandes destaques do dia, né? Destaques do dia, o dólar vai rompendo a resistência, montando um pivô de alta, realinhando então a tendência do gráfico diário com a tendência do gráfico de prazo maior. Tá? Então, expectativa positiva para a moeda americana, desde que não volte para baixo da resistência rompida. No intraday, hoje ainda trabalhamos com o contrato WOM15, tivemos um ótimo dia, né? O mercado abriu em gap de alta, montou exatamente o modelo que a gente trabalha aqui de primeiro movimento. O rompimento se deu no candle das 11 horas e 30 minutos. Em seguida, o mercado buscou a realização parcial e a operação foi finalizada às 15 horas e 15 minutos. Uma ótima operação no lucro. Em relação aos commodities, posso trazer a movimentação do milho. Vai deixando um dia de queda, próximo aqui ao topinho anterior em R$ 26,30. Quem trabalha posições pela média móvel de 9, ela segue virada para cima, portanto, há argumento para manter posições em aberto. Ok? O boi também fez um movimento importante, encontrou o objetivo que traçamos algumas semanas atrás, que era a média móvel de 21 semanas. Estava passando aqui em 151,90 reais. Tá? No diário, o boi gerou compra esses dias atrás, gerou stop pela virada média. Quem opera a média móvel de 9, né? Quem opera outros modelos, houve argumento por ponto contínuo aqui, por exemplo. Tá? No momento, o dólar testa suporte. A perda desse patamar abriria espaço para mais quedas. O suporte aqui no contrato V fica lá na faixa dos 146, 147 reais. Juro futuro, contrato F17, vai sentindo aqui a LTA do movimento, que se iniciou no último quadrimestre do ano passado, embora já com zigue-zagues descendentes. Pela contagem das ondas aqui, o esperado seria mais um movimento de queda, né, para fechar uma A, B, C, ou uma 1, 2, 3, 4, 5, nova, por enquanto não tem como saber. O Dow Jones em boa queda hoje, voltou para dentro da congestão. Semana passada o Dow Jones estava tentando romper o topo histórico, né? Hoje apresenta uma queda relevante, 1% do Dow Jones é uma queda relevante. Logo abaixo nós temos uma linha de tendência de alta que pode sustentar os preços caso o mercado siga em correção pelos próximos períodos. Dentro de uma ótica de prazo maior, a tendência ainda é de alta. Muito bem, vamos dar uma olhadinha nos destaques. Hoje, novamente, os destaques são os papéis do setor financeiro, né? Em especial os bancos. Ontem tivemos o índice do setor, o IFNC, deixando um candle comprador nessa zona de suporte, que hoje não foi acionado, e eventualmente quem trabalhou posições mais ousadas, né, sem o acionamento, acabou sendo frustrado, né? O mercado consolida a perda do suporte dado pelos topos anteriores e abre espaço agora para buscar a mínima do finalzinho aqui de março em 5.035 pontos. Do setor Itaú,
que era um papel que tínhamos posição pelo método Leandro, gerou stop hoje, stop de fechamento. O Bradesco também fez uma movimentação negativa, até mesmo mais relevante, né, de quase 3%. O Bradesco que vai perdendo uma LTA aqui de um triângulo. Tá? Está sim sobrevendido, né, mas não quer saber de repicar. Então, permanece a tendência que é de baixa atualmente, principalmente aqui no Bradesco. Banco do Brasil, que ontem deixou um candle comprador em golfo de alta, não acionou o candle, né, não superou a máxima e já trabalha também dentro de uma tendência baixista. Além dos bancos, tivemos papéis que se movimentaram de maneira interessante, como a SUSB, né, a SUSB que negou aquele cenário de alargamento que ela vinha trabalhando nas últimas semanas, né? Muito pelo contrário, rompeu aqui uma congestão, então esse alargamento aqui agora a gente ignora, ele não é mais relevante. O mercado rompe uma pequena congestão com volume, é um candle grande, é um candle que dá sinal de continuidade, até poderíamos trabalhar uma entrada. O problema é que o stop ficaria muito longo, né, frente à volatilidade do ativo, então optamos por não trabalhar essa posição. Embora quem queira trabalhar essa entrada, não considero nada errado trabalhar um stop abaixo dessa mínima de hoje. O objetivo de SUSB fica agora no preço em 22,60 e também tem uma linha de referência, né, de um canal de alta de prazo maior que pode ser o objetivo do ativo. Tá? Fibra, assim como a SUSB volta a subir, embora a fibra está truncada, tem resistência logo acima em 45, 44. Vale do Rio Doce demonstra alguma força, né, subindo 0,58, enquanto o Ibovespa caiu relativamente forte. Tá? A Vale está tentando marcar um fundo aqui nessa zona dos R$16,60. Né? Marcou um fundo, está tentando marcar um fundo de prazo maior, na realidade. Embora ainda no diário falte um pivô de alta para a gente poder validar essa mudança de tendência. E para fechar os destaques, a Petrobras, que já vínhamos falando há alguns pregões, né? Desde que o mercado perdeu a linha de referência aqui do seu IFR de 14, acionando o Advanced Breakdown, a expectativa era que em algum momento essa LTA nos preços fosse perdida. O mercado perdeu essa LTA no dia 18, em seguida fez o pivô de baixa. Na sexta-feira passada o mercado voltou para testar o topo anterior, o fundo anterior como resistência, e hoje o mercado perde o fundo anterior, né? Consolida uma tendência de baixa, abre espaço agora para a busca dos 11,90, ok? Que é então a mínima aqui do mês de abril e o fundinho não dá 4. E basicamente é isso. Antes de eu iniciar para a resposta de perguntas, eu quero convidar os amigos para um evento gratuito que vai acontecer amanhã às 18 horas, tá? Então amanhã, dia 27 de maio, às 18 horas, nós teremos um evento que acontecerá em parceria com os estrategistas da XP, aonde nós vamos conversar sobre investimentos de capital protegido, né? Como é possível montar operações aonde o risco máximo vem a ser o custo de oportunidade do período de exposição num determinado investimento. Tá? Então a gente vai conversar sobre isso, ok? Como é possível garantir e montar esse tipo de operação, o que são esses tipos de investimento e quais são as vantagens e desvantagens. Certo? Amanhã, então, às 18 horas, você precisa se inscrever. Clique aqui em comprar, é um evento gratuito, é só em seguida você preencher os seus dados, né, continuar, preencha ali os seus dados e faça sua inscrição para aprender um pouquinho mais sobre diferentes táticas de posicionamento de capital no mercado financeiro. Eu vou enviar esse link para vocês, embora a maior parte dos amigos já deve ter recebido por e-mail. Tá? Perfeito, então está postado. Agora eu posso iniciar a resposta de perguntas dos amigos.
O Big Bear diz o seguinte, Vlad, SUSB 5 não se enquadra no rompimento? Se enquadra, é um rompimento. Dá para operar. Tá? O problema é que pelo método que a gente trabalha, o ideal seria posicionar um stop abaixo do último fundo, e se eu posiciono um stop abaixo desse fundo, meu stop fica maior que 30% da média da volatilidade, ou muito próximo disso. E como a gente já está se posicionando em dólar, que tem alguma correlação com a SUSB, não faz sentido concentrar risco em dois mercados que se movimentam na mesma direção na maior parte do tempo. Tá? Então aproveito e já respondo aqui o Fênix. Por que que não deu compra? Não é que não deu compra, Fênix. A gente optou por montar a posição no dólar. Tá? Quem vai decidir ou não se vai montar a posição é cada trader decide o que é melhor para si. Tá? Dentro do modelo, o papel que melhor se enquadrou foi o dólar. E como SUSB e dólar têm uma certa relação, não há por que concentrar um risco em mercados similares. Muito bem. O Marcos diz o seguinte, Vlad, boa tarde. Apesar da força da Vale no pregão negativo, poderíamos dizer que a mesma fechou com um possível candle de topo? Marcos, a gente só vai poder afirmar isso amanhã, tá? Por quê? Porque eu só posso afirmar que um topo é um topo quando eu tenho no mínimo máximas e mínimas menores. Tá? Existem outras metodologias de traçado de topo e fundo, mas essa é a mais clássica, né? Quando eu tenho máximas e mínimas menores. Então, por enquanto, é um candle de dúvida. Nada além disso. Tá? Para quem é mais agressivo, seria argumento buscar a venda abaixo da mínima de hoje. Por quê? Porque a média está virada para baixo e esse candle tem a sua máxima acima dos últimos dois candles. É o modelo do Dave Landry. Então depende do estilo de cada um. É um candle que chama venda. Aí eu concordo. E respondo aqui o Oncology. Que nome, hein? Pomo 4 marcou fundo no gráfico diário. Veria alguma entrada na superação dessa máxima? A mesma pergunta, a mesma resposta para Vale, a mesma resposta de Vale 5, vale para Marco Polo. Só posso afirmar que o papel fez fundo nesse patamar quando eu tiver máximas e mínimas maiores. É um candle que chama fundo? É um candle de dúvida depois de 6 dias de queda. E esse candle acontece numa zona de suporte, né? Que é essa zona aqui de mínimas, ó, de fechamentos anteriores. Certo? Mas eu só vou poder afirmar que aqui é um fundo se o mercado fizer máximas e mínimas maiores no mínimo. Se é argumento para montar a posição, isso depende de qual é o modelo que você trabalha. Dentro do nosso modelo houve entrada aqui no rompimento e entrada no processo corretivo. Então já temos duas posições em aberto. Inclusive hoje o mercado flertou com o nosso stop. Não acionou o stop. Acabei de responder aqui a Marco Polo do Big Bear. O papel que faz tempo que eu não olho, que o Vic questiona, BVMF. Eu que eu não olho com atenção, né? Bom, BVMF está cumprindo uma simetria, né? Que seria essa simetria mais afastada, não é uma simetria perfeita, né? Mas seria esse movimento que o mercado está seguindo. Tanto essa simetria mais afastada, quanto essa simetria mais próxima. Ou seja, se eu tiver que esperar um alvo aí para BVMF, esse alvo ficaria lá na faixa dos 10,70. Tá? A resistência consolidada em 12,90. No prazo mais curto já há uma tendência de baixa, né? Os zigue-zagues são descendentes. A média valida essa contagem, essa leitura. Todo momento eu não vejo muito o que se fazer em BVMF3. Eventualmente, aqui em cima do suporte daria para estudar algum tipo de operação. Eu particularmente gostaria de ver, para ficar tranquilo num trade, o mercado se movimentar até a resistência, recuar e romper. Tá? Essa aqui seria a forma que eu ficaria mais tranquilo em operar. Porque eu gosto de operar rompimento. Certo? Eu prefiro rompimento e BVMF tem liquidez em opções, então é um papel que eu opero. Falando em opções, o David questiona se não seria hora de fazer uma trava de baixa na Vale 5. Depende qual é o modelo que você utiliza, David.
Tá? Se você trabalha com FR2, o FR2 hoje fechou em 89,7. Né? Normalmente o ponto que a gente utiliza para fazer no mínimo lançamento coberto seria acima de 90, né? Então faltou um pouquinho aqui para gerar um ponto exato, né? A não ser que eu feche um olho e não seja tão exigente assim. E um ponto de venda, que eu já comentei, é abaixo da mínima de hoje, né? Se o mercado perder a mínima de hoje, tem o Dave Landry, aí seria válido sim estudar uma trave de baixa. Tá? Inclusive, pessoal, tô vendo que tem várias perguntas ali sobre opções. Existem os treinamentos que a gente ministrava ao vivo hoje estão disponíveis gravados e você tem acesso a eles para sempre, né? Você pode acessar quantas vezes você quiser os treinamentos. Tá? Então aqui no pacote opções você tem várias opções de futuros, né? Tem vários treinamentos aqui. Tá? Tem modelo de Black and Scholes, travas de alta e baixa, lançamento coberto, operações a seco, operações pela volatilidade, operações com puts. Tá? Então tá tudo aqui. Se quiser, você pode montar também o seu pacote, né? Só vir aqui em todos, ou é outros, acho que é outros na realidade. E aí você monta o seu pacote que você, de acordo com os seus objetivos. Tá? Eu sei que tem uma ferramenta para montar um pacote que não lembro exatamente onde é que é. Ah, tá aqui o pacote de opções futuro já está completo na real. Tá? Então ali a gente aborda desde o mais básico até o mais avançado. O James, o seguinte, Vlad, aquela relação entre Bovespa e dólar tão contestada hoje se mostra que ainda existe, mas ela só ocorre quando temos um movimento de correção forte no Ibov, o que faz com que os estrangeiros comprem dólar e vão embora. Nas correções de curto prazo isso não ocorre. Cara, se puder me provar estatisticamente essa tua afirmação, se não é só uma impressão, uma sensibilidade tua, pode ser validada, tá? Porque a correlação inversa que existia antigamente entre Bovespa e dólar não existe mais. Tá? Hoje existiu, mas pode ser um acaso. Tá? Hoje o dólar subiu e o Ibovespa caiu. Tá? Hoje. Ok? Mas essa correlação inversa ela não é tão presente assim. Não é mais tão presente quanto era no passado. A gente já provou isso aqui 1000 vezes. Tá? Mas se você quiser provar o contrário, fique aberto. Só postar o dado, o estudo. Pode postar no nosso fórum. Aí vai gerar uma discussão legal, né? Já que é um tema polêmico. Todo mundo aprende. Gleison, já comentamos a Vale. O call pediu se temos um ponto contínuo na ILET. Bom, ponto contínuo. Então preciso colocar uma média e perceber o seguinte. Para onde que a média está apontando? Está apontando para cima, né? A média móvel de 21. Estava 9,51 ontem, está 9,53 hoje. Então houve o ponto contínuo. Olha, ponto contínuo é quando o mercado toca a média e supera a máxima. Então depende do jeito que tu trabalha esse modelo, ele teria desconfigurado, né? Porque anteontem o mercado passou para baixo da média. Então essa costurada na média aqui eu particularmente não gosto. Tá? Eu gosto exatamente disso aqui, ó, quando o mercado vem, senta na média, supera a máxima. Desde que eu não tenha divergência no meu FR, eu aceito a entrada. Perceba que aqui nesse ponto não tinha divergência nenhuma, né? Ok. Então eu vejo mais um cenário para Dunningham de alta aqui do que para ponto contínuo. Aí são estratégias que o método Stormer trabalha de maneira mais apropriada. Cassi diz o seguinte, Vlad, com essa queda, tem algum trade iniciado ou algum destaque pelo FR2? Cassi, o papel que está aberto pelo FR2 dentro do modelo Stormer é a Itaú. Tá? Tube 4 ainda não gerou stop, está aberto. Tá? A saída está nas últimas duas máximas, que hoje está em 35,80. Sim, com essa queda deve ter vários papéis que se enquadram. Né? Então tem que ter acesso à lista dos papéis que operam, okay? E ver naquela lista quais são os ativos que está melhor posicionado na força relativa, né?
Então tem que procurar, sem dúvida, depois dessa queda toda, vários ativos devem estar se enquadrando. Então a questão é escolher aquele que tem a melhor força relativa, se isso for um filtro para ti, né? Pelo menos é o filtro que a gente utiliza. O Marco questiona se enquadra na FR2, se enquadra, está enquadrado desde o dia 20/5 está enquadrado na FR2. Enquadrou no dia 20, enquadrou no dia 21, enquadrou no dia 22, enquadrado no dia 25, enquadrou hoje também. Está enquadrado. O David, Vlad, vocês pretendem disponibilizar o curso Paulo Caldas de Elliott de forma gravada? Eu estou no processo de finalização com os instrutores parceiros da Leandro Stormer, David. Em breve eu terei novidades sobre esse assunto. Por hora é o máximo que eu posso falar, tá? O Obi-Wan diz o seguinte, Vlad, Ibovespa no suporte, Petro tendo peso relevante no índice, podemos esperar uma segurada na baixa Petro ou papel leve Ibovespa junto com essa queda? Olha, não é o índice que segura o papel, né? Normalmente é o contrário, tá? Não é o índice que segura um ativo. Tá? Petrobras ainda tem espaço para cair. E não é porque o Ibovespa está num suporte que ele vai segurar nesse suporte, né? E hoje a Petro não tem tanto peso quanto tinha no passado. Hoje os papéis que têm mais peso são os bancos. Itaú, Banco do Brasil, tem mais peso que a Petrobras. Então a Petrobras pode continuar em queda e o Ibovespa subir, marcar fundo. Assim como a Vale subiu nos últimos dias. Tá? A Vale subiu 5% nos últimos 6 pregões, enquanto o Ibovespa caiu 6% nos últimos 6 pregões. Tá. Ambev é a solicitação do F. Pazianotto. Vamos dar uma olhadinha na Ambev 3. Ambev hoje marca um topo no gráfico diário, mais um topo abaixo do topo anterior, né? E isso é um topo, ó, máximas e mínimas menores. Eu já tinha topos e fundos descendentes, né? Zigue-zagues em queda. E hoje eu tenho a marcação de mais um topo abaixo do topo anterior. Então esse é o sinal negativo e é a consolidação de uma tendência de baixa no gráfico diário do papel. A média móvel de 21 valida essa leitura, ela está virada para baixo. No gráfico semanal foi um ativo que a gente deu bastante atenção na semana passada, né? Pois a Ambev confirmava o falso rompimento que aconteceu, o rompimento, a Ambev confirmou, né, que esse rompimento do dia 4, da semana do dia 4 de maio, foi um falso rompimento. Ela fechou abaixo do candle que rompeu o top story. Tá? Então isso abre espaço para alguma correção aí de prazo maior ativo. Osmar, diz o seguinte, vale a pena manter a put de Petro 3, a put de Petro R13? Osmar, depende de onde você comprou essa put, tá? Porque a put ela perde valor com a passagem do tempo, né? Então, não sei onde é que você comprou. Se você comprou aqui nesse ponto, ótimo, maravilha. Tá? Mas se eu tivesse posição em put na Petro, eu seguraria. Tá? Eu seguraria até um candle branco ou ela até bater no suporte em 11,90. Tá? Se vale a pena ou não, a gente só vai descobrir no futuro, né? Mas o cenário é favorável. Só lembra, né? Quando eu compro uma put, foca que eu tenho que montar uma operação rápida, porque o tempo vai contra mim. Tá? O tempo vai contra mim. Ah, o Osmar comprou hoje a put. Ok, você deve estar apostando usou isso aqui como argumento para comprar put, né? Perda do suporte. Eu acho correto. Tá? Então, o próximo suporte fica lá em 11,90. Se o mercado bater lá, fecha a posição ou realiza parcial. E aí é importante planejar antes, senão depois vira emoção, né? A Vic, que troca mensagens com a gente, ela diz que é da Sérvia. Olha que legal.
Temos alguém na Sérvia acompanhando o mercado brasileiro. Que legal, Vic. Muito bem. Então, atingimos aí o nosso horário. Ficaram algumas questões que, obviamente, nunca dá para responder todas, né? Então, eu encerro. Antes de eu encerrar, pessoal, muitos dos amigos sempre colocam: eu não recebo por e-mail o farol, ou eu gostaria de ser avisado quando a Landstormer posta um vídeo de um comentário de fechamento, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou ensinar uma manha aqui para vocês no YouTube, em que o YouTube avisa vocês por e-mail quando a gente posta um vídeo. Tá? Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer o seguinte. Deixa eu entrar lá no nosso canal. Então, vem aqui no nosso canal do YouTube, tá? youtube.com/LeandroStormer. Aí você seleciona lá qualquer vídeo, pega aqui o bate-papo de abertura, por exemplo. Você vai se inscrever no canal, tá? Se inscreve aqui no canal e depois de inscrito você vai vir aqui nessa caixinha aqui de configurações, ó. Você clica aqui em enviar atualizações. E aí o YouTube envia e-mail para você e você recebe o aviso por e-mail. E sempre que vê um vídeo nosso no YouTube, dá um like pra gente ali. Isso é importante, tá? Entenderam? Então vai lá no comentário de fechamento, qualquer vídeo nosso, clica aqui no configurações, enviar atualizações, e aí vocês vão receber o aviso sempre que um vídeo nosso for postado. Tá bom? Legal, espero ter sido útil. Me despeço, deixo um abraço a todos, até mais.